Olá, bem-vindo a mais um episódio de Maturidade de A a Z. Nesse episódio nós vamos conversar sobre maturidade e foco. Nosso tema é foco. E eu começo com uma frase de Greg McKeown, de um livro, inclusive, que fica aqui com uma bela dica para vocês, para quem se interessa sobre esse tema, que é o livro Essencialismo, a disciplinada busca por menos. Nesse texto, McKeown diz em um momento ele diz algo que pode ser interessante para a gente começar essa conversa. Ele diz que quando você foca no que lhe falta, perde aquilo que tem. Quando foca no que tem, obtém aquilo que lhe falta. Veja, a gente já com essa frase já poderia abrir um campo enorme de possibilidades de reflexão. Quero deixar para depois a gente pensar as consequências disso aqui, mas já tem aqui uma bela provocação para a gente. Quantas vezes, pare para pensar um pouco, quantas vezes você não se pegou muito preso àquilo que está lhe faltando? E por isso mesmo você começa a dispersar a sua atenção ao redor com 1001 demandas que lhe surgem. E exatamente por isso você perde a capacidade de produtividade. E pensa quando acontece o contrário, quando você presta atenção, foca naquilo que você já tem, em termos de capacidades, por exemplo. E o quanto esta atenção restrita àquilo que você tem como capacidade lhe permite realizar mais e melhor do que quando você está com a atenção distraída. E aqui a gente vai ter justamente todo um caminho que permite a gente ir desenhando um pouco mais claramente o que caracteriza o imaturo quando o que está em foco é o foco. Como é o imaturo neste quesito? Acho que a palavra-chave para a gente entender imaturo, no que diz respeito ao foco, é justamente a palavra distração. Pessoal, se vocês pensarem 2 minutos na vida de vocês, prestarem atenção na vida de vocês, vocês vão perceber algo que é muito frequente. Lembra, por exemplo, daqueles dias em que você teve mais tempo livre. Pensa como foi o teu dia, este dia em que você teve mais tempo livre. Pensa em quantas coisas você não fez. Quantas coisas inúteis você não fez. Pense em quanto tempo você desperdiçou. Veja, não há problema haver tempo livre. Não há problema algum fazer coisas inúteis. Não é preciso que a gente esteja o tempo inteiro ocupado de fazer coisas. Mas o que eu quero é que você tente se lembrar daquele dia em que você teve tempo livre, ou daquele tempo livre que você teve num determinado dia. Daquele tempo que você acabou usando para pegar esse aparelhinho que você tem nas mãos e dar uma olhadinha nos stories do Instagram. Ou naquele dia que você resolveu assistir a um videozinho curto de um stand-up, de alguma coisa interessante. E pensa o que aconteceu na sequência. Como você que estava assistindo aos stories de um perfil, de repente, quando viu, assistiu a 100 perfis, os stories de 100 perfis diferentes. Você que tinha querido assistir a um vídeo curto, de repente você se viu assistindo 3, 4, 5, 10 vídeos curtos, ou sei lá, 3 vídeos mais longos. E quando você se deu conta, você estava fazendo alguma coisa que não tinha interesse absolutamente nenhum. O nome disso é distração. O imaturo ele é distraído, ele se deixa levar por todos os aspectos da realidade que chamam a sua atenção. E por isso mesmo, ele não leva nada à frente. Tudo aquilo sobre o que ele se debruça, ele mantém dentro de um círculo muito pequeno de ação. Ele olha para 1000 coisas, ele às vezes faz 1000 coisas, mas todas elas com um limite de realização encurtado. Isto é nada mais, nada menos do que distração. Eu começo uma coisa, não termino, passo para uma segunda, e não termino, uma terceira, uma milésima e não termino. Então, a distração é algo que você precisa prestar atenção em como você se distrai, em quantas vezes você se distrai. Mas se esta é uma característica das mais importantes, a gente não pode, porém, deixar de acrescentar a ela uma segunda, que também está intimamente ligada a esta, que é a impulsividade.
O imaturo ele é impulsivo. Por que ele rola de um perfil para outro no Instagram? Por que ele passa de um vídeo para outro do Instagram? Porque ele é movido pela impulsividade. Ele não para pensar, ele não concentra, ele não intenciona as coisas. Ele age por impulso. E por isso mesmo, a gente pode acrescentar uma terceira coisa. É que, na verdade, o imaturo é um procrastinador. Você já deve ter ouvido essa palavra, e eu, na verdade, prefiro chamar isso aqui de preguiça. Mas vamos lá, já que é uma palavra que está muito comum entre nós, muito usada entre nós, o que é o procrastinador? O procrastinador é aquele que nunca termina o que começou. E não termina o que começou, às vezes nem é porque é um incompetente, às vezes é simplesmente porque faz mil coisas. E não faz a única ou aquelas poucas que ele deve fazer. É uma sorte de preguiça. Porque pra gente preguiça é uma coisa meio que ficar deitado na rede esperando o tempo passar. Não, nem sempre a preguiça é assim. A preguiça pode aparecer sob a forma de um ativismo. Eu faço 200, 300, 400, 1000 coisas diferentes. Mas aquela que eu deveria fazer, eu não faço. E termino o dia e ainda digo, nossa, eu fiz tanto, mas não fez aquilo que deveria. Isso é o próprio do imaturo no que diz respeito ao foco. Com isso aqui a gente já tem tudo o que nos permite pensar no que é o próprio do maduro. Como o maduro age? Como a pessoa madura age no quesito foco? Como ela pensa, vive o foco? Se por um lado a gente tem a distração do imaturo, no caso do maduro a gente tem uma concentração. O maduro é alguém que se concentra. Ele sabe aquilo sobre o que ele deve se debruçar. Ele se ocupa daquilo. E ele, por isso mesmo, porque não são tantas coisas, é uma, duas, três coisas no máximo, ele consegue levá-las mais adiante. Ele consegue completá-las. Se não leva-as mais adiante, pelo menos ele as completa. Ou talvez o contrário. Se ele não as completa, pelo menos ele as leva mais adiante. Essa concentração, que é algo daquilo que o McEwen chama de essencialismo. Ou seja, eu vou atrás do que é essencial. E porque eu vou atrás do que é essencial, eu realizo. Ou eu levo mais à frente, eu impulsiono mais a minha capacidade de ação. Diferentemente do imaturo, que fica ali com a sua capacidade de ação limitada, porque ele não tem muitos braços para poder dar conta de abraçar tudo aquilo que de repente entrou no seu foco de interesse. Essa concentração é um aspecto muito importante. Além da concentração, a gente pode acrescentar àquilo que caracteriza o maduro, com relação ao foco, algo que é fundamental, que é exatamente a paciência. O imaturo ele não é paciente. E por isso ele não dá conta de sofrer o tempo necessário para realizar as coisas. O que não acontece com o maduro. O maduro sabe que é preciso tempo, é preciso esforço para realizar. E por isso, ele, inclusive, ele é resiliente. Terceira característica do maduro. O que quer dizer que ele é resiliente? Quer dizer que ele não trava diante dos obstáculos. Pelo contrário, ele aprende com os obstáculos. Ele dá conta de saltar por sobre as dificuldades, não porque ele as deixa de lado, mas porque ele aprende com elas algumas coisas. Ele também é autodisciplinado, ou seja, ele consegue corrigir os seus desvios de rota. Ele consegue perceber que, opa, aqui eu saí da disciplina, aqui eu saí da regra, aqui eu saí da norma. E ele retoma o caminho outra vez. E por isso, só por isso, ele é capaz de realizar melhor os seus objetivos. Também ele tem a capacidade de definir com clareza metas. Ele nunca começa uma ação sem antes ter definido onde ele quer chegar. Ele sabe onde ele quer chegar. Nesse sentido, é muito interessante a gente pensar numa coisa, que eu amplio aqui um pouco para a gente poder ter elementos a mais para pensar acerca do que é o foco quando a gente está falando de maturidade.
a gente precisa pensar em 3 perspectivas diferentes. Uma coisa é o horizonte que eu tenho. O maduro ele sabe um horizonte, ele sabe a direção para a qual ele está se encaminhando. Mas ele não para, né, no horizonte. Ele também consegue traçar objetivos claros, vitórias próximas que ele quer alcançar. Não basta o horizonte, portanto, que é mais amplo, é preciso algo mais próximo, que diz respeito exatamente a um objetivo a ser alcançado, uma vitória que eu quero chegar. Mas também não é suficiente isso. Há um aspecto, uma perspectiva ainda mais próxima, que é a perspectiva do agora. Agora, o que eu vou fazer? Em vista desse objetivo e em vista desse horizonte. Ele foca, portanto, na ação deste momento. Esse traçar metas, portanto, pressupõe essas 3 perspectivas distintas. Um horizonte, ou seja, uma direção, um objetivo, ou seja, uma vitória próxima, e, sobretudo, um agora. O que eu devo fazer agora? A minha ação concreta, prática deste momento. Eu queria propor para você que quer enfrentar o tema do foco no seu exercício, no seu trabalho pessoal de amadurecimento, queria te propor 3 exercícios, 3 práticas. A primeira de todas é muito simples e ela se resume numa pergunta que eu te desafio a fazer-se o mais constantemente possível, que é a seguinte pergunta: o que eu faria se eu só pudesse fazer uma coisa? Leva essa pergunta como uma espécie de exercício motivacional, se você o quiser assim, cotidiano. O que eu faria se eu só pudesse fazer uma coisa? Isto aqui revela para a gente um aspecto bastante relevante do foco, que é o aspecto da intencionalidade. Ou seja, não é para você se ocupar apenas daquilo que você, de alguma maneira, precisa gastar o tempo. Eu não queria repetir a palavra ocupar, mas é isso mesmo. Você não pode simplesmente viver a tua vida ocupando o seu tempo, se ocupando de coisas. É preciso que você aprenda a intencionar coisas, ter intenções claras. E esta pergunta ela é certamente um muito belo exercício para que você, de alguma maneira, comece a perceber as tuas intenções, para onde você quer caminhar. Lembra? Horizonte, objetivo e agora. E sem essa pergunta, sem uma resposta clara a essa pergunta, essas três perspectivas elas são perdidas. O segundo exercício que eu te proponho é um exercício aparentemente bobo, mas necessário, que é aprender a traçar prioridades. Você precisa saber o que é importante fazer, o que é urgente fazer, e começar por aquilo que é o mais importante, o mais significativo, aquilo que tem que ser realizado agora, o seu dever inicial. Começa por isso, não começa com distrações. Aprende a fazer isso todos os dias, em especial no teu trabalho, em especial naquilo que é o próprio centro da tua vida, aquilo que é o teu dever, como pai, como mãe, como estudante, como profissional de que área seja. Priorize aquilo que é o teu dever. Comece por aquilo que é o teu dever. Deixa o resto para depois, se sobrar tempo. Se a gente vive a vida assim, eu lhes digo, não é que vai faltar ou sobrar tempo. O tempo será empregado de forma consciente e intencional. E a terceira e última dica que eu dou para você, como exercício, é baseado num acrônimo em língua inglesa, que é um acrônimo usado para definir o que a gente chama de metas SMART. O que são as metas SMART? SMART é um acrônimo para específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Ou seja, eu preciso pensar que as minhas metas elas têm que ter essas 5 características. Elas têm que ser específicas. Não podem ser metas dissolvidas em 1 milhão de coisas diferentes. Ela tem que ser específica. Elas têm que ser mensuráveis. Ou seja, eu preciso saber avaliar se aquilo se realizou ou não se realizou e como pode se realizar de forma mensurável. É preciso que seja uma meta atingível. Não adianta eu desenhar para mim uma meta que é absolutamente inalcançável.
É preciso que ela seja também realizável. É preciso, portanto, que eu tenha os recursos necessários para que aquelas metas se realizem. E, sobretudo, é preciso que elas tenham o tempo como aspecto fundamental de realização. Elas têm que ser baseadas no tempo. Não dá para ser alguma coisa que vai acontecer, sabe-se lá Deus quando. É preciso pensar em prazos. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Mas pensa desta forma. Comece a desenhar para você, nos âmbitos da tua vida nos quais você precisa mais de foco, comece a desenhar metas SMART. E leve em consideração os outros 2 exercícios. A gente se vê em breve em mais um episódio de Maturidade de Ásia.